Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Tudo bem? Como vai? Como é que foi de semana? Abençoada. Que Deus possa nos dar nesse dia, nessa manhã, um estudo abençoado. E eu tenho desde a semana passada, colocado essa série de estudos que nós vamos estar abordando as cartas de Paulo e hoje vamos estar estudando o livro de Gálatas, né? Confesso que é uma lição muito proveitosa, muito maravilhosa, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, né? E estivessem sendo alimentados com a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos estivessem em oração, reunissem sua família nesse momento, chame os seus pais, mães, irmãos, né, filhos, todos juntos para estarmos estudando a palavra de Deus para que todos sejam abençoados. Amém? Vamos agora ter um momento de oração, suplicando a graça de Deus para que esse momento seja um momento realmente de muitas bênçãos. Oremos ao Senhor. Bendito Pai, louvado seja o Teu nome. Nós declaramos que o Senhor reina em nossos corações, que a glória e a majestade pertencem somente a Ti. Que o Senhor nos dê a Tua graça e a Tua paz, e pelo Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo neste momento, nesta manhã, onde estaremos estudando a Tua palavra. Nos auxilia pelo Teu Espírito Santo, colocando a palavra no nosso coração, para que possamos realmente aprender e colocar em prática em nosso dia a dia. Que sejamos servos, obreiros aprovados. Pela Tua graça nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A lição de hoje tem um tema muito importante. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu já começo fazendo a pergunta. Cristo vive em você? Abra a Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, onde é o texto áureo da lição de hoje. E os irmãos vão ler comigo esse texto, e eu faço essa conclamação para que todos leiam juntos. Eu vou ler a primeira vez, e em seguida os irmãos aí vão ler todos juntos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Agora leiam todos vocês juntos comigo aí. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, viva no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero aqui agora destacar os objetivos da lição de hoje. E aí fiquem ligados, né? Eu tenho aqui 2 objetivos que nós propomos para que a gente consiga avançar e ser edificado nesta manhã. O primeiro objetivo é saber. Nós precisamos compreender que a experiência de Cristo viver em nós
é a base para o evangelho insubstituível. A gente tem que ter essa compreensão de forma muito clara em nossos corações. E com essa compreensão, o segundo objetivo é combater as distorções quanto ao ensino e à interpretação da palavra de Deus. Então, compreendendo essa experiência de Cristo viver em nós, é a base para um evangelho insubstituível. Nós vamos combater as distorções quanto ao ensino e à interpretação da palavra de Deus, principalmente aquelas interpretações erradas, né? Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estão todos ligados comigo? Amém? Então eu quero dar as boas-vindas aos que estão entrando agora, né? Acompanhe comigo essa lição. Novamente eu faço um pedido especial. Chame seus amigos, dê um toque aí, use a sua rede social, para que todos os irmãos da nossa igreja estejam participando. Muito bem. Paulo escreveu esta maravilhosa carta aos cristãos lá da Galácia, aos crentes de Gálatas, né? Aos Gálatas. Galácia era uma região que alcançava uma área antiga da Ásia Menor. Hoje é conhecida como parte da Turquia. E o Paulo escreveu aos Gálatas como resposta a algumas informações que ele tinha recebido daquilo que estava acontecendo nas igrejas. O que é que estava acontecendo nas igrejas? Os crentes estavam sendo influenciados e se desviando do evangelho que Paulo havia pregado e havia ensinado. Nós vimos isso na aula anterior. Então, se os irmãos não estão ligados, então olhe no nosso Face, né, da Redonda, na aula anterior, e você pode fazer a revisão da aula, né? A tecnologia é bom porque a gente pode rever quantas vezes for necessário, né? Então fiquem ligados e faça a revisão, que é importante para você compreender o ensino, amém? Muito bem. Aí, para enfraquecer a pregação de Paulo e fortalecer aqueles ensinos contraditórios, alguns faziam ataques à integridade de Paulo e faziam questionamentos quanto ao seu apostolado. Esta carta, portanto, tem como objetivo principal redirecionar os crentes para o evangelho que havia recebido e se fortalecerem nas convicções do reino de Deus. Os versículos do capítulo 1 de Gálatas, dos versículos de 6 ao versículo 12, são a razão de ser dessa carta, a carta dos Gálatas. Então, Paulo começa a sua carta às igrejas da Galácia abordando a questão da autoridade. A sua própria autoridade como apóstolo veio do próprio Jesus Cristo. E aí eu destaquei aqui algumas situações em que Paulo enfrentou e vou fazer os destaques e aos comentários. Vocês podem acompanhar comigo. Nós enviamos a lição no WhatsApp da igreja e da classe. E se algum dos irmãos não receberam ou não tem acesso, pode nos solicitar que ao final da aula nós estaremos repassando para todos vocês. Amém? Vamos lá, acompanhe comigo. Qual foi a primeira situação problemática enfrentada por Paulo? Os crentes estavam sendo influenciados e
se desviavam do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. Uma notícia que deixou assim Paulo traumatizado. Estavam buscando outro evangelho, criando adendos ao que existe. Olhe, era um evangelho diferente, de outra espécie, que não tinha a mesma essência. E Paulo era muito zeloso, e pela experiência que ele teve de ter um encontro pessoal e miraculoso com Jesus Cristo, realmente Paulo ele ficou assim muito traumatizado com essa experiência, né? A experiência com Cristo, de Cristo viver em nós, é a base para o evangelho insubstituível. Vamos lá, acompanhe comigo. Leia comigo Gálatas capítulo 1 e versículos de 6 a 9. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 9. Leiam comigo. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já tenho pregado, que seja maldito, conforme vos disse antes e digo outra vez: se alguém pregar um evangelho diferente daquele que vos recebestes, seja maldito. Com essas palavras aqui, a gente percebe que Paulo realmente estava transtornado com o que viu e com o que ouviu, né? Na nossa vida tem coisas que nos causam espanto e admiração. E agora, nesse caso aqui, ver gente convertida e salva, buscando novidades na fé. E isso realmente nos causa espanto. Principalmente nós que temos uma experiência de vida no Evangelho, né? E isso, veja só, essa história aqui aconteceu lá em Paulo, lá com os Gálatas. E hoje não é muito estranho, não. Distanciar da suficiência do Evangelho de Cristo para o legalismo é muito preocupante. Foi assim com Paulo. E não poderia ser diferente. O espanto de Paulo foi grande. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra de onde vem a origem trauma. É como se ele tivesse levado uma porrada. É uma experiência muito desagradável e forte. E foi assim que Paulo sentiu um espanto forte. Uma notícia que deixou traumatizado. Buscar outro evangelho, criando novidades a este, não é algo incomum também nos nossos dias e que precisam ser rechaçados de forma veemente. Era um evangelho diferente, um evangelho de outra espécie, um evangelho que tinha outras essências que não o evangelho de Cristo. Ora, qualquer coisa que queira acrescentar ou diminuir ou tornar diferente daquele evangelho que nós recebemos, que seja maldito. O evangelho que foi anunciado aos Gálatas não foi segundo os homens. Por isso, meus irmãos, é preciso ter muito cuidado, porque vivenciamos hoje tempos muito difíceis, tempos que as pessoas querem modificar o evangelho conforme as suas necessidades. Veja só,
eu não quero aqui muito me alongar, mas tem gente criando Bíblias para o seu deleite, evangelho para as suas necessidades. Se os irmãos observarem lá em Marcos capítulo 7 e versículo 7, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E Jesus já tinha previsto isso. Não foi surpresa para Paulo e também para nós, que somos observadores do Evangelho, devemos estar ligados, né? Dá só uma pausa aqui. Irmão, verifique bem a tomada do computador, que aqui ele ligou, por favor. Só um segundinho, por gentileza. Liga aqui, ó. Ligar. O botão aqui. Pronto. Pode ligar. Pronto. Vamos continuar. Acontece assim mesmo. Muito bem. Então, nós precisamos estar focados focados no Evangelho que nós aprendemos, não somente no que nos foi ensinado por palavra, mas pela experiência que nós temos vivido. Porque a experiência do Evangelho é algo pessoal, particular. Jesus, habitando em nossos corações, ele vai nos trazer a verdadeira experiência do Evangelho. E não sou eu que tenho que fazer as coisas para me satisfazer, mas o próprio Evangelho de Cristo é que nos traz a novidade de vida. Amém? A outra situação, a outra problemática que Paulo enfrentou, os Gálatas estavam substituindo a graça pela lei. Acompanhe comigo lá no capítulo 2 e versículo 16. Leiam comigo, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Ora, a situação enfrentada por Paulo na primeira situação foi que eles estavam criando adendos ao Evangelho. E a outra situação problemática é que eles estavam imaginando substituir a graça de Cristo pela lei. Porque pela graça nós somos salvos. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é? Vocês estão recordados deste versículo? A experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e o seu tempo. Paulo, não haveria mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento da salvação. Estando Cristo, se nós estivermos em Cristo, de fato haverá clareza quanto ao objetivo da lei. Ora, a lei teve o seu tempo e teve o seu propósito. Elas veio nos ensinar que o salário do pecado é a morte. A lei nos mostra claramente
qual é a regra, qual é o princípio. E Jesus, quando cumpriu a lei, porque os seres humanos não foram capazes de alcançar isso, somente pela graça é que nós somos salvos através da fé. Salvos pela fé, através da graça. Lá os crentes de Gálatas não estavam entendendo isso. Não haveria mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento para a salvação. Então, querer substituir a graça pela lei é uma insensatez. Aquele versículo que diz assim: o homem quer conseguir as coisas pela sua força. A salvação pela lei é a mesma coisa que eu dizer que se eu cumprir a lei, eu estarei apto a alcançar o reino dos céus. Me recorda aquela passagem daquele jovem rico que chegou diante de Jesus Cristo e perguntou: bom mestre, o que ainda preciso fazer para herdar o reino dos céus? É querer substituir a graça pela lei. Então, se nós enveredarmos por esse caminho, é insensatez. E insensatez na vida espiritual é gerada pelo fascínio que alguns de nós temos pelos rituais, pelo legalismo. Ao contrário do que pensa, cumprir a lei substituindo a graça, na verdade é desobediência. A obediência não está em cumprir a lei, e sim seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. A fé gerada pelos filhos de Abraão, família de Deus em todos os tempos. Essa foi a promessa que Deus deu a Abraão quando chamou para formar uma grande nação, o qual viria da sua geração Cristo, o consumador da fé. A lei não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Cristo. Em Cristo somos justificados pela maldição da lei. A lei serviu para apontar, para ensinar Cristo. A lei serviu de aio. A lei não é contra as promessas de Deus. A lei aponta para as promessas. Ontem, no nosso culto familiar, nós estudamos exatamente sobre isso, sobre a fé, né? Sobre a fé, o ingrediente principal da fé é a obediência. E a salvação não é pela lei, é pela graça. Se a gente fizer aqui um paralelo, meus irmãos, aqui, ó, observem aí no quadro, com a comparação entre lei e graça. A lei deve ser cumprida a ferro e a fogo. Se tiver 10 mandamentos, você fizer 9 e não fizer o 10º, você descumpriu, você falhou em toda a lei. Na graça, seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. Pela lei, ninguém será justificado. Pela graça, a fé, o que justifica a fé é em Cristo. E aí Paulo nos ensina com bastante precisão essa situação problemática vivida pelos Gálatas. E hoje nós conseguimos aprender pela palavra de Deus a situação que foi vivida pela experiência lá, agora, neste momento. Amém?
O que é que a gente pode perceber com isso? Os nossos esforços, a nossa força, não tem nenhum valor para alcançar a salvação. A salvação é pela graça de Deus, através da fé. E uma terceira situação vivida naquela experiência, o que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos, os intrusos na igreja. Abram aí em Gálatas capítulo 2 e versículo 4. Paulo comenta: e isto por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Veja que a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar o Evangelho. Mesmo existindo espiões da fé, ou seja, aqueles que deliberadamente não querem ou insistem em introduzir modismos na vida cristã ou distorcer quanto ao ensino e à interpretação da palavra, não podem e não devem nos intimidar. Eu aprendo muito com a lição de Neemias, quando estava na construção do templo, do muro, aliás, na construção do muro, quando Tobias e Sanbalates da vida queriam a todo custo tirar o foco da sua missão. Nós, como cristãos da Igreja Batista Redonda, também temos os nossos desafios, as nossas metas, e precisamos continuar trabalhando, mas vez por outra aparecem intrusos, espiões, pessoas disfarçadas de irmãos para nos tirar o foco. Isso não pode e nem deve nos intimidar. Continuemos trabalhando. Os transtornos impostos, agregados por inimigos da cruz, não pode prevalecer. Precisamos superar as falas e atitudes. Geralmente, o nosso foco tem sido aos perigos e às ameaças que vêm de fora para dentro da igreja. De fato, existe uma expressão, acho que vocês conhecem, né? É um olho no gato e outro no peixe, né? Um olho no gato e outro no peixe. Isto é, a nossa atenção tem que estar nos de dentro da igreja que querem atrapalhar e no de fora, o nosso inimigo que quer a todo custo derrubar a igreja. Por isso que é muito importante a comunhão dos irmãos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por isso sejamos bastante uma resistência, criamos uma resistência quanto a isso. Mas o que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos. E aí Paulo escreve: aqueles que parecem que são, mas não são. Eram intrusos na igreja, pessoas com astúcia e malícia se chegavam, gente que ficava vigiando nossa liberdade em Cristo para querer estabelecer um tipo de servidão. Aí Paulo combate isso. Quando temos consciência de que estamos em Cristo, vivemos em Cristo, podemos superar este mal dentro da igreja. O ensino que a igreja recebe ameaça
pelos que estão de fora e pelos que estão de dentro, no caso, os falsos irmãos. Isso vai trazer, se a gente der ouvidos a essas ameaças, vai trazer enfraquecimento à nossa fé. Na verdade, se nós estivermos focados com os olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, isso não vai nos abalar. Mas essa problemática, desde o tempo de Gálatas, que atrapalhava a igreja, e aí nós podemos também perceber isso nos dias de hoje. Mas a chave, o versículo mais importante de destaque hoje, está em Gálatas capítulo 5 e versículo 20, que nós lemos no início da lição de hoje. E eu quero destacar essa frase, Gálatas 5, 20. Mas é Cristo que vive em mim. Repitam. É Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa experiência nos coloca a expressão da glória do Senhor no meio de nós. Pensa comigo, como podemos combater aqueles que insistem em introduzir modismos na vida cristã e distorções quanto ao ensino da palavra e na interpretação da palavra de Deus? O que nós podemos fazer? Discutam aí com os que estão com vocês. Se você está sozinho, pense sozinho. Mas se você está aí com a sua família, pense aí, o que podemos fazer para combater esses ensinos? Nós erramos porque não conhecemos a palavra. E a melhor maneira de fazer isso é estudando a palavra de Deus, porque nela encontraremos a verdade para a vida eterna. Cristo vive em mim. A glória não está em fazer mais do que já foi feito. Quando usamos aquela expressão que o sacrifício de Cristo é suficiente, significa dizer que ele já fez o que deveria ser feito. O sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente. O que Jesus fez e faz de forma maravilhosa e perfeita em nós. Eu lembro daquele versículo lá em Salmo: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não é pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer que nos tornamos nova criatura. O que Jesus fez e faz em nós é a glória da cruz de Jesus Cristo. As marcas em nossa vida não são construídas, empregadas pelo que fazemos, mas pelo que o Senhor faz em cada um de nós. Temos as marcas de Jesus Cristo ou queremos apresentar essas marcas nossas próprias para que o Evangelho seja alcançado? O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente ou precisamos fazer mais alguma coisa? Paulo chegou a uma maturidade espiritual e um conhecimento de vida que nos dá um bom testemunho especial de que, ainda que limitado pelo corpo mortal e perecível, o ideal é que Jesus Cristo deveria viver nele, algo que ele procurava e experimentava. Paulo nos desafiou e ele viveu uma vida ilibada. Ele mesmo desafiou: façam do jeito que eu faço, porque eu faço do jeito que Cristo faz. Ora, Paulo que fez esse desafio, dizia: não importa que eu viva, mas que Cristo
viva em mim. As palavras e atitudes de Jesus eram o que Paulo queria que seja reproduzido na sua vida dele, né? E também ele deseja isso, nos ensinando essa experiência. Faz parte da transformação que o Espírito Santo promove em nossa vida, plantando em nós, de forma gradativa, o fruto do Espírito Santo, que são as características do caráter de Jesus. A glória do Senhor, que está em nós, ou deve ser refletida em nós, nos faz, nos transforma, nos molda em busca da estrutura perfeita que é o Senhor. As palavras de Jesus as palavras e a atitude de Jesus que estavam refletidas na vida de Paulo, nesse versículo traduz, né? Cristo vive em mim. Aí eu queria que os irmãos, neste momento, completassem essa frase. Cristo vive em mim quando... Complete. Cristo vive em mim quando, por exemplo, quando eu oro. Cristo vive em mim quando eu estudo a sua palavra. Cristo vive em mim quando eu dou um bom testemunho. Cristo vive em mim quando eu não revido com as palavras de grosseria. Cristo vive em mim quando a minha vida brilha. Faça aí as suas colocações. Quando eu posso demonstrar que Cristo vive em mim? E tem mais. Uma quarta situação problemática enfrentada por Gálatas. Lá no capítulo 2 e versículo 21, os Gálatas estavam querendo anular a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. Gálatas 2:21, leiam comigo. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Ora, a experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade ou legalismo. Eu fico imaginando eu estava pensando hoje de manhã, meditando. Quando Deus criou o homem, ele criou sem a ciência do bem e do mal. E chegou ao homem e disse: olha, não prove dessa fruta, porque no dia que você se experimentar, você vai morrer. Não porque a fruta causaria dano físico a eles, mas porque a experiência de eu ter a liberdade de escolher é que nos causa o mal. Quando eu vivo as coisas ao meu desejo, de acordo com a minha vontade, certamente nós, humanos, temos a tendência de fazer as coisas com a nossa visão. E a nossa visão é precária, é pequena. Firmeza e determinação em não aniquilar a graça de Deus deve ser o entendimento e vida de quem foi salvo por Jesus Cristo. Quando nós vivemos de acordo com a nossa vontade, nós anulamos a graça de Deus. Não há esta possibilidade de transformar o evangelho em religiosidade e legalismo, voltando aos rudimentos da fé.
Tem gente que não descarta totalmente a graça, mas não coloca em primeiro plano. A salvação é pela graça, um presente dado por Deus, através da fé. Não é a nossa religiosidade ou o nosso perfeccionismo que nos vai conduzir à salvação. Querem diminuir a graça. Os Gálatas estavam querendo anular, colocando a graça de Deus de lado, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. O legalismo exalta o que temos de cumprir. A graça exalta o que Cristo cumpriu por nós. A graça é o favor que não merecemos e, em razão disso, nos traz a alegria de receber algo que nós precisamos, mas que não temos condições de obter, de alcançar ou de conquistar. Não podemos, portanto, anular a graça bendita, porque só assim é que vamos alcançar a salvação. Senão, a morte de Jesus seria inútil, seria em vão. Absurdo que os Gálatas estavam se iludindo. E é como os Gálatas, alguns hoje, também fazem o mesmo. O legalismo exalta o que temos de cumprir e a graça exalta o que Cristo fez por nós. A pergunta hoje, de que maneira as pessoas estão descartando a graça e colocando-a de lado? Promessas, votos, ofertas, troca de favores, ordenanças a Deus. Não é isso, meus irmãos. A nossa salvação é única e exclusivamente dada por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, através da graça, pela fé que temos. O que fazer para que Cristo viva em mim? É uma pergunta que eu gostaria que os irmãos começassem a pensar. O que fazer para que Cristo viva em mim? A nossa maneira de viver precisa ser uma vida focada em Cristo. Cristo vivendo em nós aponta para uma vida motivada em Cristo, constrangida pelo seu amor, direcionada pelos seus ensinos. Cristo viver em nós significa que precisamos modificar todos os dias as obras da carne, porque as obras da carne só produzem espinhos. Cristo viver em nós significa uma vida de palavras e atitudes que glorificam a Deus. Cristo viver em nós é uma reprodução da vida de Jesus em prática em nossa vida. Não pode faltar o caráter claro de Jesus Cristo em nossa vida. Eu queria que os irmãos aí colocassem a música, o vídeo, para a nossa reflexão. E aí, enquanto nós estamos ouvindo essa belíssima música, eu reforço a pergunta: o que fazer para que Cristo viva em mim?
tão longe de Jesus. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus, completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O pecado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, eu não sou mais eu, eu não sou mais eu, não sou mais eu. O que fazer para que Cristo viva em mim? E vou aqui dar aqui algumas recomendações para ajudar os irmãos. Primeira coisa, leia e conheça mais a palavra de Deus. Eu tenho ensinado muito aos meus alunos dedicar tempo para a palavra de Deus. 2.
busque desenvolver uma vida de oração. Oração, intimidade com o Senhor, proximidade com o Senhor. 3. Rejeite todo que contrarie a ética do reino de Deus. Salmo 1 diz: não se assenta no caminho dos escarnecedores. 4. Proponha ensinar com discipulado a essência do Evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. É o Evangelho puro. E nunca esqueça: o justo viverá pela fé. A fé na graça de Deus. E que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra aqui ministrada alcance os corações dos nossos irmãos, como também me alcançou. Ó Deus, reconhecemos que a Tua graça é suficiente para nos dar a salvação, pela fé que temos no Senhor. A fé que é o firme fundamento, a fé que nos faz nos aproximar de Ti, porque sem fé é impossível Te agradar, ó Deus. E nós aprendemos isso. Ó Pai, obrigado. Nos dá um dia abençoado em Tua presença e uma semana revigorada, que possamos enfrentar todos esses desafios já certos da vitória que temos em Cristo Jesus. E finalmente nós declaramos que o Senhor viva em nós. E é por Jesus Cristo que oramos. Amém. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo encontro. Tchau. Santo, 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 Deus onipotente,